Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os fatores que podem dificultar a projeção astral quando nós estamos fazendo a técnica com o cônjuge na mesma cama. Quero explicar um pouco sobre as repercussões energéticas e no final do vídeo eu vou falar com vocês as técnicas e as dicas do que pode ser feito para nós lidarmos com isso. Muito bem-vindos aqui ao canal, para aqueles de vocês que estão conosco pela primeira vez e a você que já está inscrito, agradeço por estar novamente por aqui. Hoje vamos falar de um tema que foi muito perguntado, na realidade, das perguntas mais frequentes, que é o que fazer quando nós temos o cônjuge na cama e estamos tentando sair do corpo, como isso interfere. Eu tenho, inclusive, aqui para vocês um exemplo de uma das perguntas ou solicitações que me diz aqui para eu, por favor, fazer um vídeo sobre a projeção astral, explicando as implicações técnicas e os fatores que dificultam o processo da saída quando se dorme ao lado do cônjuge, inclusive falando também dos aspectos do acoplamento energético. E, sem dúvida, essa é uma condição que é relevante para que todos nós conheçamos, porque eventualmente pode ser o caso de que qualquer um de nós tenhamos que conhecer as técnicas para lidar com isto. A primeira coisa que eu quero deixar muito claro é que é perfeitamente possível sairmos do corpo com o cônjuge do lado, principalmente se a projeção estiver ocorrendo de modo espontâneo. Por quê? Porque quando a projeção é espontânea, isso quer dizer que todas as variáveis, ou pelo menos as principais variáveis, que são importantes de estarem contempladas para a saída do corpo, já estão naquele momento presentes. Então, com isto, como a predisposição já está grande e já estamos saindo, o cônjuge, qualquer movimento, qualquer condição do ambiente influencia muito menos, interfere muito menos. Mas, quando nós estamos tentando sair do corpo com controle, queremos sentir a saída, realmente todos os detalhes que estejam à nossa volta serão importantes e podem interferir. E quanto a esses detalhes eu me refiro questões no ambiente, ruídos no ambiente, a situação do ambiente, mas também pode ser, por exemplo, do nosso corpo, condições nossas físicas que nós possamos sentir. Também quer dizer condições psicológicas, emocionais. Nós temos que nos abstrair de qualquer aspecto emocional, psicológico, de qualquer aspecto ambiental e qualquer aspecto físico com relação a nós. Claro que isso é mais difícil, nós estamos com o cônjuge do lado. Porque muitas vezes acontece que, no momento que nós estamos saindo, o cônjuge se move. Pode ser um movimento só pela condição natural do sono, as flutuações do ciclo do sono, e naquele momento é o momento natural de mover, mas pode haver também outras razões para que isso seja coincidentemente naquele momento. Por exemplo, quando a sua energia se expande, o seu corpo sutil começa a desconectar, e naquele momento em que começa a desconexão, às vezes a mudança energética do ambiente faz com que o cônjuge, de alguma maneira, sinta que há algo diferente, isso lhe chama atenção e acaba movendo-se. Isso é uma condição natural que pode acontecer, às vezes até animais têm isso, né? Nós trabalhamos com energia e o animal percebe de alguma forma e muda o comportamento. Então, isso pode acontecer. Outra coisa muito óbvia, não é? É que o cônjuge pode ressonar ou roncar ali do lado e isso vai interferir. Mas é interessante nós sabermos que o ressonar, o roncar ou os ruídos, existem algumas técnicas de coisinhas simples que nós podemos fazer que pode nos ajudar. Eu vou comentar isso com vocês mais tarde. O aspecto que eu acho mais difícil mesmo de lidar é o aspecto extrafísico, no sentido de presenças à volta. Por favor, entenda uma coisa. Em primeiro lugar, nós temos presenças sutis que vão estar conosco, que é o normal. O ideal seria que no momento da saída do corpo nós estivéssemos só. Não tivesse ninguém ali, ou se houvesse alguma presença sutil, que essa fosse de uma consciência muito gabaritada, uma consciência especializada em ajudar-nos a sair do corpo. Aí sim, teríamos melhores resultados. Mas isso não é uma condição necessariamente que vai estar presente sempre. Então, nós temos que lidar com este aspecto das presenças que estão ali, que podem ser um fator positivo, coadjuvante, ou pode ser um fator prejudicial.
Depende do caso. Você também pode trabalhar, pode e deve, não é? Trabalhar com as energias, não só sua, para limpar-se, para melhorar sua soltura energética, mas também com as energias do ambiente. Se você quiser saber sobre isso, como limpar seu ambiente, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá bem? Se você não assistiu, você pode buscar ali que vai ter algumas dicas para você ali. Quanto ao cônjuge, às vezes, é óbvio, né? O cônjuge também tem suas companhias extrafísicas, suas companhias sutis. Mas a grande pergunta aqui é assim, são neutras quanto à sua saída do corpo? Ou existe algum tipo de reatividade ou de surpresa? Porque às vezes você vai perceber assim, naquele dia que você pensa, bom, hoje eu saio do corpo, estou concentrado, estou sentindo que está tudo bem, vai ser hoje, você planejou, já está uma semana preparando, treinando técnicas, já pensou no horário que você vai fazer a técnica, só que coincidentemente, naquele dia, o cônjuge tem um comportamento de uma maneira completamente diferente do normal, vocês têm uma discussão, ou existe alguma coisa que o cônjuge faz que interfere e impede a sua possibilidade de fazer a técnica naquele dia. Uma vez é coincidência, 2 vezes é coincidência. Mas se você nota que isso se repete, deixa de ser um fator aleatório. Então você vai saber que, claro, o plano seu de sair do corpo só estava na sua mente. Você não compartilhou aquilo com ninguém. Então, se há aquela reação do cônjuge que sempre ocorre nessas condições, você vai saber que existe uma interferência extrafísica que está atuando sobre o cônjuge para atrapalhar a sua saída do corpo. Isso é possível, não quer dizer necessariamente que o cônjuge lhe queira mal ou não queira que você tenha suas experiências. É simplesmente que a própria sensibilidade do seu parceiro ou parceira faz com que eles muitas vezes sejam influenciados sem perceber. Isso é muito comum. No fundo, tem um lado positivo, que é a sensibilidade, mas tem um lado negativo, que é o permitir a influência por consciências que não deveriam estar ali, ou muito menos influenciar-nos, não é? Há coisas que nós podemos fazer para tentar ajudar nisso, mas é muito mais difícil trabalhar quando se trata de atuar sobre outra pessoa do que quando é sobre nós próprios ou sobre o ambiente da nossa casa. Se você tiver interesse em saber disso, você comenta e depois em algum outro momento nós falamos disso, mas me conta como são suas experiências nesse sentido. Uma coisa interessante de comentar, que pode acontecer tanto no caso da projeção espontânea, como na projeção em que você está fazendo uma técnica para sair do corpo, é o que nós chamamos da repercussão conjunta do casal. O que é isso? A repercussão conjunta é quando você começa a expandir sua energia, porque está no processo da saída do corpo, o seu corpo sutil também começa a desconectar-se, e ao desconectar-se, se o cônjuge também está fora do corpo, semi-fora do corpo, ali próximo, mas fora, o que vai acontecer? É quase como se as energias e os corpos sutis, astrais, se tocassem. Então causa uma repercussão. Não é negativo, mas é quase como que dá um pequeno choque, uma surpresa, né? Um tocar. E este tocar faz, normalmente, com que ambos retornem ao corpo. Normalmente acordamos naquele momento. Temos até como se fosse um pequeno sacudir, que às vezes despertamos com aquele, como se fosse um salto, não é? Quando acontece assim com ambos, mostra que ambos estavam num processo de saída do corpo, consciente ou inconsciente. Eu tenho um caso muito interessante que aconteceu comigo com o Wagner, singelo, mas que representa muito bem como isso acontece. Qualquer dia eu conto para vocês, se vocês quiserem saber dessa experiência. Mas o que nós podemos fazer, então, de técnicas? Prometi para vocês que eu ia dar dicas, não é, de como lidar com isto. E, aliás, quero pedir para vocês, quando deixarem seus comentários, se há alguma coisa diferente que você faça, conte para nós. Quem sabe, então, nós vamos aqui fazendo um somatório de ideias quanto às possíveis técnicas, né, para lidarmos com essa condição natural que temos que lidar. Mas, entre as dicas está assim. Primeiro, com relação ao ruído. Não sei se vocês conhecem, mas existe um aparelhinho que chama-se ruído branco, ou gerador de ruído branco. O gerador de ruído branco normalmente é barato, é fácil de encontrar e alguns deles que são assim um pouquinho mais sofisticados, mas ainda assim são equipamentos muito simples, você pode ajustar se você quer que o ruído seja mais grave ou mais agudo e obviamente vai ajustar o volume. Então, regulando
o tipo do ruído, você vai conseguir ver o que é que lhe permite melhor mascarar o tipo de ruído que você tem no ambiente. Pode ser que você tenha um ruído externo da rua, pode ser que o ruído seja o ressonar do seu cônjuge, pode ser qualquer coisa, então você vai ajustar. O ruído branco, na hora que nós ligamos, parece que incomoda um pouquinho, nós estamos muito conscientes dele. Mas depois, é como se, por ser um estímulo constante, o cérebro anula a percepção daquele estímulo. Então você já nem nota mais. Contudo, aquele ruído constante ali presente ajuda para mascarar os demais ruídos, obviamente, os demais sons que possam estar ali. Outra dica é assim: evite colchão de mola. Se você já tem vamos ver o que fazer para lidar com isso, né? Há outras dicas aqui que vão lhe ajudar. Mas, caso você vá comprar um colchão, prefira um colchão de espuma, por exemplo, esse tipo viscoelástico ou qualquer coisa assim. E também considere uma possibilidade, porque quando você compra o colchão, às vezes você consegue fazer ou pedir para que ele seja cortado ao meio, ou comprar dois, né? Se você vai comprar um colchão, por exemplo, de 1,60 m, compre dois de 80, mas de um modelo em que não tenha quinas, em que a costura ou o acabamento seja quase que imperceptível. Então, quando você coloca os dois juntos, é uma cama de casal perfeitamente normal. Você pode usar o estrado de casal, coloca o lençol de casal por cima, você nem sabe que há ali dois colchões. Mas quando um se move, há muito menos repercussão do lado do outro, portanto, ajuda demais. Então, essa é uma coisa que até para o dormir mesmo vale a pena quando nós podemos fazer. Outra coisinha simples é utilizar lençóis superiores, né, o lençol de cima, individual. Porque se você tem um lençol individual, seu cônjuge também, quando nós movemos, quando cada um de vocês se move, não há a possibilidade de um puxar o lençol do outro, que incomoda demais. E claro, se o seu cônjuge virou na cama e você está quase saindo do corpo, pode ser que aquilo nem lhe incomode. Mas se o lençol é puxado, esquece que vai interromper completamente a nossa chance de sair do corpo. Aliás, pequenos detalhezinhos interrompem a nossa chance de sair do corpo. Qualquer dia eu conto para vocês sobre essas várias coisinhas que nós podemos tratar e cuidar, não é? Existe uma outra coisa que é assim, do ponto de vista energético. Além de trabalhar com energia, aquilo tudo que eu já falei, que isso já é óbvio. Mas a outra dica é assim: você pode tentar, logo que você se deitar ou que for começar a técnica, exteriorizar energia para o seu próprio campo, como se você exteriorizasse energia para o ambiente logo à sua volta. E este campo que você exterioriza aqui à sua volta é como que reforça as energias da sua esfera energética, diminui as possíveis interferências, seja do ambiente, seja das próprias energias expandidas do seu cônjuge, seja o que for. Mas a exteriorização de energia é sempre uma coisa complexa, porque é sempre colocar energia para fora de nós, mas pequenos detalhes na diferença da exteriorização podem causar diferença no tipo de resultado que nós obtemos. Então, quando exteriorizar, tenha em mente, você está reforçando o seu campo, você está expandindo sua energia para que ali seja um ambiente que a sua energia, ou aquele espaço, né, seja um espaço no qual a sua energia se expanda livremente, mas não é a intenção de você encapsular-se ali. Pelo contrário, o que você quer é sair, ir para fora, distanciar-se, né? Então, tenha isso em mente quando fizer a exteriorização. Outro ponto aqui para você considerar é assim: pense qual é o melhor horário para você tentar a sua saída do corpo. O melhor horário, ideal seria se você pudesse pensar qual é o melhor horário para você próprio, em que você vai funcionar melhor. Mas neste caso aqui, se existe a complexidade da presença do cônjuge, você deveria de considerar também qual é o horário que seu cônjuge está, provavelmente em sono profundo. Porque ao estar em sono profundo, diminui muito as chances do movimento ou de qualquer dessas influências, até influências extrafísicas, energéticas, que possam vir sobre o cônjuge, sobre o seu parceiro, sua parceira e interferir. Então, esses pequenos detalhes podem fazer muita diferença, não é? Bom, espero que aqui vocês tenham obtido algumas dicas, que o vídeo tenha sido útil. Se foi útil, por favor, curta para eu saber, para eu ter um feedback de que está funcionando, está valendo a pena. Não se esqueça que, se deseja saber sobre os próximos vídeos que nós faremos, inscreva-se e também clique o sininho que está ali do lado, porque assim você será recordado quando tiver um novo vídeo, tá bem? Agradeço muito, até a próxima!